Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Nós vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus. Para isso quero convidá-los a ler comigo a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Verso 8: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós estamos na Tua presença. A Tua palavra foi lida, a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra, ela é poderosa para transformar corações aqui nessa noite. A nossa oração, a minha oração a Deus é que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, venha ao encontro de cada um de nós. Teu Espírito vem nos convencer nessa noite de coisas importantes que o Senhor tem reservado para a Tua igreja. Que o Teu Espírito fale com cada um que aqui está, abençoando famílias aqui nessa noite, falando também com aqueles que porventura estejam participando desse momento de culto pela internet. Alcance, Senhor, essa vida com a Tua graça, com a Tua misericórdia,
misericórdia, com a tua bênção, com fé, com esperança, com renovação nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, mais precisamente o versículo 1, o apóstolo Pedro, ele afirma que assim como na primeira epístola, ou seja, assim como na primeira carta, nessa segunda, ele também procura despertar a mente daqueles irmãos. Vejam, queridos, que ele diz que quer despertar com lembranças a mente esclarecida desses irmãos. Isso significa que os destinatários desta carta não eram ignorantes naquilo que o apóstolo Pedro queria lembrá-los. Isso significa, portanto, que eles eram conhecedores disto que Pedro queria lembrá-los neste momento. O propósito, portanto, dessa carta, meus irmãos, é reavivar a memória de crentes que já são esclarecidos pela palavra da verdade. Esse foi o propósito da carta do apóstolo Pedro: reavivar, relembrar a memória, a mente já esclarecida pela verdade da palavra de Deus. Aqui nós vemos, então, a importância, meus irmãos, de um pastor, nós pastores, estar sempre revendo alguns pontos, que são pontos fundamentais da fé, da doutrina cristã. É preciso às vezes repetir, até que essas verdades fundamentais estejam entranhadas na alma. O verso 2, o apóstolo diz: para que vos recordeis, vejam, recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, o que a igreja precisa sempre recordar, pastor? A igreja precisa sempre recordar das palavras dos santos profetas, aquilo que está escrito no Antigo Testamento. A igreja precisa sempre recordar do mandamento do Senhor e daquilo que os apóstolos ensinaram à igreja, o Novo Testamento. O pregador da palavra não precisa inventar nada, ele não precisa acrescentar nada, ele precisa ler o texto bíblico, ele precisa explicar esse texto no seu contexto e aplicar. É somente isso, apenas isso. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus e ela fala conosco, ela é poderosa, ela é a espada de dois gumes, ela é poderosa para transformar corações. Olha o que diz Pedro no versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Meus irmãos, no capítulo anterior a esse, o apóstolo Pedro, ele já havia tratado esse assunto. Veja que esse assunto é importante para Pedro. Ele já havia tratado do caráter pervertido dos falsos mestres que haviam naquela época. Essa era uma preocupação de Pedro, a mensagem distorcida que estava sendo pregada naqueles dias. E agora, mais uma vez, aqui nesse texto, nessa carta, ele faz um alerta de novo à igreja da época. Ele alerta de novo, porque isso é importante. E eu também, meus irmãos, uso a palavra de Deus, a palavra aqui do apóstolo Pedro, também para fazer um alerta aos irmãos, um alerta à igreja da atualidade. A Bíblia nos mostra, queridos irmãos, a Bíblia nos mostra claramente que a igreja precisa ser sempre alertada, a igreja precisa ser sempre despertada, para que Satanás não encontre a igreja dormindo, não tenha lugar para agir no seio da igreja, como na época do apóstolo Pedro. Há hoje também, meus irmãos, muitos líderes escarnecedores, que escarnecem da palavra de Deus, pastores, homens que se declaram cristãos, mas que nem mesmo creem na Bíblia como palavra de Deus. E eu vou dizer isso, meus irmãos, como conhecimento de causa. Há alguns, inclusive, têm ensinado isso para a igreja. Há aqueles, inclusive, que têm dito que a Bíblia não é suficiente, que é preciso fazer uma atualização da Bíblia. É preciso que tomemos cuidado com esses homens. Assim como nos dias de Pedro, há muitos desses nossos dias que escarnecem da verdade. Veja o verso 4, Pedro dizendo:
e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde do princípio da criação. Nesta época também já haviam aqueles que escarneciam sobre a segunda vinda do Senhor, do juízo final. O argumento deles era: já passou muitos séculos e tudo continua como está, desde a criação, desde que tudo se formou, tudo continua como está. Cadê a vinda do Senhor? Cadê o julgamento final? Cadê a glória predita pelos profetas? Nada disso está acontecendo. O mundo continua da mesma forma. Então o apóstolo Pedro, preocupado com que a igreja viesse a absorver essa mensagem distorcida, ele lembra a igreja, queridos irmãos, de que na verdade já houve um juízo. Mas é interessante ainda destacar, é importante destacar que na primeira vinda do Senhor Jesus, João Batista até estranhou, né? João Batista até estranhou, ele manda alguns discípulos irem até onde Jesus estava, para perguntar se era ele mesmo ou deveria esperar o outro. Por quê? Porque ele esperava que quando Jesus viesse na primeira vinda, ele instaurasse ali o reino e viesse juntamente com o reino o juízo final. Mas não foi isso que aconteceu. O próprio João Batista, ele teve essa dificuldade. Portanto, meus irmãos, na segunda vinda, eu sei que aqueles que separam, né, o arrebatamento do juízo final, como se fossem dois eventos distintos, mas eu creio, e com muitos teólogos da palavra de Deus, estudiosos da palavra, que uma visão mais fiel à palavra de Deus é que quando Jesus voltar, haverá o arrebatamento, ressurreição dos mortos e juízo final, num só evento. E meus irmãos, há muita gente que tem inclusive zombado dessas coisas. Eu já vi pessoas dizendo assim: olha, mas Jesus demorou tanto, para 2000 anos já, ele veio, faz 2000 anos que ele falou que ia voltar e não voltou. Eu já vi gente zombando, dizendo assim: eu acho que ele nem chegou lá ainda, talvez daqui mais 2000 anos ele volte. Isso é um escárnio, estão zombando da palavra de Deus. Por outro lado, meus irmãos, nós vemos nos nossos dias a teologia da prosperidade em pleno vapor, que Deus quer te prosperar, Deus tem vitória para você, Deus tem milagre para você, Deus tem bênção para você, e só isso. Essa mensagem que leva o crente a pensar apenas nas coisas dessa vida, e não leva o crente a se preparar para a vinda do Senhor, não leva o crente a refletir sobre o grande dia do Senhor. Nós vemos também, meus irmãos, nossos dias crescendo aí, chamado aí a teologia coach, que é aquela mensagem que diz que o que tem como propósito apenas levar as pessoas a sentirem bem. O pregador, normalmente, alguns famosos que chegam a dizer assim: você começa a mensagem dizendo: meu lindo, você é lindo, né? Aí a pessoa está lá desanimada e já fica feliz, né? Então, me chamou de lindo. Você é lindo, você é especial. Tem até um cântico que diz assim: você é uma raridade. Eu fico pensando, que raridade que é essa, né? Porque a Bíblia diz que todos são pecadores. Onde está a raridade aí, né? Você é raridade, Deus te ama, Deus quer fazer você feliz, e só isso, irmãos. Então são mensagens distorcidas da palavra de Deus. Eu não sei o que você entende por felicidade, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o plano de Deus não é que nós sejamos felizes e tenhamos tudo o que queremos nessa terra, e que tudo seja perfeito, mas o plano de Deus para a nossa vida, para a igreja, é que nós sejamos santos, que nós sejamos como o Filho dele. É o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê, pastor? Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, meus irmãos, o propósito de Deus é que eu e você nos tornemos como quem? Como Filho de Deus, como Jesus Cristo.
Ainda que para isso venhamos a perder até algumas alegrias nessa vida. Ainda que para isso enfrentemos alguns sofrimentos. Não que Deus tenha prazer no sofrimento, mas Ele pode permitir algumas coisas para que nós sejamos moldados de tal forma que venhamos dia a dia nos tornarmos como seu Filho Jesus Cristo. Não podemos esquecer das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o bem. E que bem é esse, pastor? O bem é nós nos tornarmos como Cristo Jesus, a semelhança de Cristo Jesus. Pastor, mas Deus não quer a minha felicidade? Meus irmãos, Deus é amor, Deus nos ama, Deus é misericordioso, mas a felicidade para a igreja, para o cristão, a alegria do cristão, a felicidade do cristão é Cristo. A satisfação para a igreja é Cristo. Então esses falsos mestres da atualidade, assim como na época de Pedro, têm distorcido a verdade, e eles mentem falando verdade, eles mentem usando parte da verdade. Deus te ama, é verdade que Deus me ama? Claro que Deus me ama, Deus te ama, mas é só isso? O que eles estão fazendo, na verdade, meus irmãos, eles estão, na verdade, aplicando uma boa dose no povo, de um anestésico. A igreja começa a ficar anestesiada diante dessas mensagens, um tranquilizante para que o povo, para que as pessoas, ao ouvir essa mensagem distorcida, elas sintam paz pecando, vivendo uma vida de pecado. Muitos entram nessas igrejas onde a mensagem é distorcida e entram e nada muda em suas vidas. O adúltero, ele entra lá e ele diz: Deus conhece meu coração, Deus me ama e eu sou sincero com Ele. O homossexual entra lá e ele diz: não importa que meu coração, Ele me aceita como eu sou. O ladrão entra lá, aquela pessoa que vive uma vida desonesta, ele diz: não, eu já confessei, mas eu sou fraco e Deus me quer assim mesmo. E assim por diante, queridos irmãos. E aí as pessoas vão se alimentando, me permita dizer, desse lixo evangélico que tem sido pregado aí, e vão comendo isso, e vão se acostumando com isso, e quando ouvem a verdade do evangelho, elas não gostam da verdade. E quando ouvem a genuína pregação do evangelho, elas não gostam, elas não se sentem bem, elas gostam do evangelho distorcido, elas gostam desse evangelho adocicado, desse evangelho polido, elas se acostumaram com a mentira e elas gostam da mentira. E o apóstolo Paulo disse que isso ocorreria. E quando eu vejo isso, eu me lembro logo das palavras de Paulo, quando ele alerta o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 3. Paulo diz a Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias, irmãos. Quanto mais o tempo se aproxima da vinda do Senhor, mais engano, mais mentiras são pregadas, mais falsos mestres surgem, se levantam por aí. E Jesus avisou isso. Jesus avisou que antes da sua vinda aumentaria a iniquidade, e nós vemos isso acontecer. Jesus disse que antes da sua vinda haveria um esfriamento da fé verdadeira. Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Haverá um esfriamento da fé genuína. Jesus disse também, ou melhor, Paulo disse, falando a respeito da vinda do Senhor, que antes da vinda do Senhor Jesus, haveria um tempo de apostasia, o crescimento da apostasia. O que é apostasia? É o desvio da verdade, é o afastamento da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando Jesus voltar, haverá muitos templos, muitas igrejas lotadas, mas não pregando o genuíno evangelho, não pregando a verdadeira palavra de Deus. Os irmãos sabem que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o conselho desta igreja me deu uns dias de férias para descansar com a família, aproveitando aí as férias das crianças. Nós fomos descansar, sair um pouco. E numa determinada cidade, nós estávamos em determinado local, no domingo,
eu chamei a turma lá em casa e falei, vamos para o culto, vamos cultuar o Senhor. E fomos então por uma igreja. Primeiro procuramos uma igreja da nossa denominação, ela já estava fechando, acho que o culto começou antes, estava fechando. Nós fomos para outra igreja. E chegamos dessa igreja lotada, sentamos lá no fundo e eu comecei a prestar atenção ali no pregador. E eu notei que o pregador, ele não citava texto bíblico. Eu notei que ele não lia a Bíblia, não citava o texto da palavra de Deus, mas ele falava somente de si mesmo. Eu lembro de algumas frases que ele disse que me marcou ali, e ele dizia assim: nós não podemos abaixar a cabeça para ninguém, nós não podemos ser humildes, isso aí é falsa humildade, nós temos que erguer a cabeça, Deus nos colocou por cabeça e não por cauda. Ele dizia assim. Eu mesmo falei para minha esposa, eu sou o melhor pregador dessa denominação. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou o melhor. Eu preguei nos Estados Unidos, não tinha ninguém lá melhor do que eu. E aí ele dizia alguma coisa assim: olha, nós somos leões, nós temos que rugir. Quantas leoas tem aqui? Ele perguntava. Quantos leões tem aqui? E o povo vibrava, irmãos. Olha, não vai faltar dinheiro no banco esse ano para você, viu? Deus tem vitória para você, Deus quer te exaltar, então não se abaixa não se humilha não. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu olhei para o Davi do meu lado, eu falei, Senhor, eu devia ter deixado ele jogando videogame, eu devia ter deixado ele lá, porque ele não queria vir. Falei, mas pai, eu estou de férias. Eu falei, férias das atividades da igreja, mas nós não estamos de férias com Deus, nós temos que cultuar o Senhor. Mas eu pensei bem, devia ter ficado lá, em casa. Olhei para a Fabiana fazia assim para mim. Quando ele vai começar a pregar? Ela falava. Eu falei, não sei. Cadê o texto básico? Mulher de pastor é chato, né? Cadê o texto básico? Onde ele está fundamentando aqui essas afirmações? Eu dizia, não sei. E resumindo a história, queridos irmãos, saímos correndo de lá antes do culto acabar. Eu falei, se eu ficar aqui a coisa vai piorar. E vai fazer mais mal do que bem. E saímos correndo de lá, fomos cultuar a Deus em casa, porque não tinha mais nem culto ao vivo pela internet, já era mais tarde. Queridos irmãos, essa é a realidade da igreja evangélica do Brasil, boa parte, né? Não, claro, não são todas, mas boa parte. Eu perguntava ao Senhor, misericórdia, Senhor, o que está acontecendo com a tua igreja, Senhor? Eu não ouvi, meus irmãos, nenhum versículo da palavra, eu não ouvi nada com relação à palavra de Deus. Eu ouvi afirmações de incentivo, para incentivar a motivação das pessoas ali, a se sentirem bem, talvez. O apóstolo Pedro, como homem de Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus, ele escreve essa segunda carta, meus irmãos, para recordar aqueles irmãos de fundamentos da fé cristã, verdades fundamentais da fé cristã. Eu não falei aqui o tema da mensagem, mas o tema é recordando verdades fundamentais. Nós precisamos recordar das verdades fundamentais da palavra de Deus. Eu vou aqui falar alguma coisa a respeito disso. Pedro recorda a igreja da época da vinda do Senhor. Ele recorda que esse mundo, meus irmãos, de tudo que vemos, deixará de existir. Deixará de existir por causa do iminente juízo divino. Então a primeira coisa que nós precisamos sempre nos recordar como povo de Deus, em primeiro lugar, devemos recordar sempre da promessa da segunda vinda de Jesus Cristo e do juízo final. Isso não pode sair, não pode ser apagado dos nossos corações. Os falsos mestres, como eu disse, zombavam da segunda vinda do Senhor Jesus. Eles zombavam do juízo final. E a mensagem deles na época era uma mensagem distorcida, que jamais levaria os crentes da época a pensarem a respeito disso, a se preparar para esse dia. E Pedro lembra esses irmãos que no passado já houve um juízo. No passado já houve um juízo, o texto nos mostra isso. E um juízo com proporções universais. Volte seus olhos para o texto, versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês ficam ouvindo esses falsos profetas, vocês estão esquecendo
Pedro está alertando a igreja: vocês estão esquecendo que esse mundo que foi criado pela palavra de Deus, ele já sofreu no passado um juízo. O verso 6: pelo qual veio a perecer o mundo afogado em água. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, está se referindo aqui ao dilúvio, e ele está dizendo: assim como pela palavra de Deus, Deus enviou o juízo ao mundo através do dilúvio, ele enviará novamente. Agora vai ser definitivo. Pedro está falando, vai ser definitivo. Ele enviará juízo novamente, definitivo. Assim como a porta da arca se fechou, salvando Noé e a sua família, quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele voltar, a porta da graça vai se fechar, e aquele que não creu, aquele que não confiou a sua vida a Jesus Cristo, aquele que não teve um encontro real com Jesus, sofrerá a condenação. Se Jesus não foi o seu advogado nessa terra, em outras palavras, porque Ele é o nosso advogado. O pastor Marcos leu um texto, inclusive, no início, que nos fala a respeito disso. Mas se Ele não foi o advogado de alguém nessa terra, Ele será o grande juiz no dia da condenação eterna. Olha os versos 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Pedro está lembrando a igreja, meus irmãos, está recordando aquela igreja, desse ponto fundamental, que esse mundo passará por um juízo. Esse mundo passará, e eu estou falando do mundo, eu não estou falando da igreja. O mundo passará e sofrerá o castigo da ira santa de Deus. Os céus e a terra, como nós vemos hoje, Pedro está lembrando a igreja, eles vão deixar de existir. Assim como Deus criou o universo pela palavra, assim também pela palavra, diz o texto, está sendo guardado, entesourado, está sendo preservado para o fogo, reservado para o juízo, para a destruição dos homens ímpios. Veja o contraste, meus irmãos, que o apóstolo Pedro faz com o mundo atual e o mundo antigo. O mesmo Deus que destruiu o mundo com água, é o mesmo Deus, de acordo com a palavra de Deus, que destruirá o mundo atual pelo fogo. 3 vezes o apóstolo Pedro fala dessa destruição. 3 vezes, versículo 7, verso 10 e 12. Verso 10 diz que os elementos se desfarão abrasados. Tudo aquilo que o homem construiu, os tesouros ajuntados pelos homens, nada que o homem tiver levantado sobre a terra ficará em pé. As grandes, imponentes obras que os homens se gloriam, se orgulham, serão consumidas pelo fogo. As grandes cidades, as grandes construções, as invenções, as realizações, tudo será destruído. Versículo 12 nos diz que os céus, esses céus que hoje nós vemos, serão incendiados. Não será o homem, meus irmãos, que, como se dizem hoje aí, que o homem vai destruir o mundo. Não é o aquecimento global que vai destruir o mundo, não é a bomba atômica que vai destruir o mundo. De acordo com a palavra de Deus, o próprio Deus no juízo final. E qual o propósito disso, pastor? O próprio Pedro fala do propósito de Deus em pôr fim ao mundo. Esse mundo, por meio de fogo, é julgar os perversos, os ímpios. E quando eu trato de ímpios, eu estou me referindo a todos aqueles que não creram no Senhor Jesus, que não receberam Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador de suas vidas. Todos eles, os falsos mestres, esses que zombam da palavra de Deus, esses que pregam só metade, só diz para você: olha, Deus te ama, e não pregam o resto do evangelho. Esses que pregam a mensagem para levar a igreja a não pensar nas coisas eternas,
Estes, meus irmãos, que ocultam a verdade do Evangelho, eles sofrerão o dano da segunda morte, eles sofrerão o dano da eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, conforme registrou Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Meus irmãos, é importante dizer ainda que o pecado não atingiu só a raça humana. O pecado, segundo as Escrituras, ele atingiu toda a criação. Por isso, toda a criação sofrerá o juízo divino. Toda a criação, tudo que existe. Como diz o profeta Amós, aquele será um dia de trevas e não de luz. A própria natureza, que Paulo diz que está gemendo com dores de parto, essa natureza se derreterá pelo fogo de Deus. A terra e as obras que nela existem serão atingidas pelo fogo divino. Agora volte seus olhos para o verso 8, versículo 8, continuando o texto que lemos. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que Pedro está dizendo para a igreja? O teu relógio, o nosso relógio não é o mesmo relógio de Deus. Deus tem o tempo dele. Deus é eterno. O que significa isso? Significa que Ele está no passado, Ele está no presente, está no futuro. Para Ele é uma coisa só. Passado, presente e futuro é uma coisa só para Deus. Ele não é como nós que estamos presos ao tempo. Deus é eterno, por isso um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E isso significa, meus irmãos, que nós não podemos dizer: olha, Jesus vai voltar amanhã. Não podemos marcar data. Nós precisamos olhar para a palavra, as palavras de nosso Senhor Jesus, que falam e apresentam sinais que antecederiam a sua volta. A isso sim nós devemos estar atentos, e não podemos, portanto, especular. O que eu devo fazer, pastor? Você deve estar preparado para esse dia. E eu, como apóstolo Pedro naqueles dias, eu estou recordando a igreja, eu estou alertando a igreja de que esse dia virá. Versículo 9, continuando: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Sabe por quê, meu irmão? O texto diz: porque Ele é longânimo, porque Ele é misericordioso, e o texto diz que Ele não quer que nenhum pereça. Que nenhum é esse? Todas as pessoas? Nenhum dos seus, nenhum dos eleitos, nenhum daqueles que Ele mesmo escolheu. Até porque o próprio Senhor, a própria palavra do Senhor nos entraria em contradição se nós pensarmos, né, em uma salvação universal, universalismo. Porque o próprio Senhor Jesus disse a alguns: vós sois do diabo, vós tem por pai o diabo. Ele disse isso para os fariseus. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui que Ele é misericordioso e Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, esse todos são todos do seu povo. E nós devemos estar em prontidão. Somos do povo de Deus. Você pertence a Deus? Você pertence ao Senhor Jesus? Então recorde-se disso, grave isso no seu coração. Precisamos estar preparados, e mais, precisamos apressar a sua vinda. De que jeito? É o que diz lá o verso 12, apressando, né, a sua vinda. De que jeito, pastor, que eu apresso a vinda do Senhor Jesus? Pregando o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Enquanto o último eleito, o último do povo de Deus não chegar ao arrependimento, Jesus não volta. Mas para isso, para que todos esses ouçam a mensagem do Evangelho, é preciso que a igreja pregue, é preciso que a igreja invista nisso, na evangelização, na pregação da palavra de Deus. E o texto diz que ele virá como um ladrão. Nas palavras do apóstolo Paulo, meus irmãos, que ele escreveu a Timóteo, ainda na segunda carta, capítulo 4, verso 8, é muito interessante, porque Paulo fala ainda que, além de nós devemos nos preparar, nós devemos ainda amar
a vinda do Senhor. Já agora, diz Paulo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você tem pensado nisso, meu irmão? Você pensa nisso? Você pensa no retorno do Senhor Jesus? Você ama isso? Você deseja isso? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Eu preciso fazer essa pergunta para a igreja. O propósito dessa noite, meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso, é nos despertar. Porque a igreja do Senhor, a igreja prudente, as virgens prudentes, conforme na parábola do Senhor Jesus, que estão cheias do azeite, elas estão esperando o noivo. Elas estão cheias do azeite e elas clamam dizendo: Hosana, Maranata, vem Senhor Jesus. Que nós possamos também clamar e apressar pregando o Evangelho do nosso Senhor. É o que está no verso 13. O verso 13 do texto que lemos, o apóstolo Pedro fala justamente isso. O que ele diz? Nós quem? A igreja. O que nós esperamos? Nós, segundo a sua promessa, esperamos que o mundo melhore? Que as coisas aqui fiquem perfeitas? Não. Nós esperamos o quê? Novos céus e nova terra. Essa é a esperança da igreja. Essa deve ser a nossa esperança, porque se nós esperarmos em Cristo apenas para as coisas dessa vida, a Bíblia nos diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, 19, que seremos considerados os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Se você espera em Cristo, se você busca Cristo apenas para receber bênçãos terrenas, meu irmão, minha irmã, segundo as Escrituras, este que busca Cristo apenas para receber bênçãos terrenas, coisas terrenas, o texto diz que ele é um infeliz. Ele não entendeu nada do Evangelho, ele não entendeu nada da palavra de Deus, ele não entendeu nada ainda, ele não entendeu que tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar, até a família, irmãos, a família que é tão importante, a família que a própria Bíblia nos orienta a cuidar dela. O marido diz a palavra que tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem que também respeitar o seu esposo. A família tem que ser cuidada, preservada. A família foi criada por Deus, mas até a família, que é tão importante, não é mais importante do que isso que eu estou pregando aqui nessa noite. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso, 1 Coríntios, capítulo 7, versos 29 e 30. Ele diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados, vejam, não só os casados, falando do casamento, da família, sejam como se não fossem. Por quê? Porque vai passar. Mas também os que choram, como se não chorassem, porque vai passar. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, que se utilizam do mundo, como se dele não usasse, porque a aparência desse mundo passa. Tudo isso vai passar. Tudo isso que nós vemos hoje vai passar. Na primeira carta que Pedro escreveu à igreja, na primeira, essa que nós lemos hoje é a segunda. Na primeira carta, ele chama os destinatários dessa carta de forasteiros. O que é forasteiros? O termo aí, forasteiros, indica o quê? Que estão de passagem. É justamente isso. Pedro está relembrando. Pedro está tocando um assunto de novo. Isso é importante para a igreja. Meus irmãos, nós estamos de passagem neste mundo. Devemos relembrar dessas coisas importantes. Não devemos estar tão apegados às coisas dessa vida. Tudo vai passar. Mas pastor, eu tenho sonho, vou fazer uma faculdade, quero me casar, quero isso, quero aquilo. Meu irmão, minha irmã, não estou querendo que você desista dos seus sonhos. O que eu estou dizendo aqui nessa noite é que você tem que priorizar isso. Você não pode se esquecer disso. E o teu coração deve estar enraizado nisso, na vinda do Senhor. Isso é prioridade. E para isso, meus irmãos, nós devemos nos preparar, porque aquele dia, o grande dia do Senhor, será um dia terrível para os ímpios, mas será um dia glorioso para nós, para a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso, amém, meus irmãos? Será um dia glorioso para a noiva que espera o seu noivo, um dia glorioso para nós, por isso se prepare para esse dia. E agora, já estou encerrando. Segundo, hoje eu não estou presbiteriano, hoje é 2 pontos só, irmãos.
Segundo ponto aqui da mensagem, segundo lugar, nós devemos ainda recordar que é preciso aguardar sim, mas da maneira correta, não é de qualquer jeito. Volte os seus olhos para o verso 14, continuando o texto. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Pedro diz, por esta razão, ou seja, por tudo isso que eu estou falando aqui, por causa da vinda do Senhor, por causa do juízo do Senhor, por esta razão, Pedro está dizendo, nós devemos nos empenhar, nos esforçar para sermos achados naquele dia em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Meus irmãos, essa expectativa da vinda do Senhor e do juízo divino deve gerar temor em nossos corações. Que o Espírito Santo, após a mensagem nessa noite, que você possa voltar para a tua casa temendo a Deus, com temor no seu coração. A expectativa da vinda do Senhor deve ser um freio para o pecado, meus irmãos. Deve ser um estímulo para uma vida santa, uma vida em santidade. Que isso seja gerado pelo próprio Espírito do Senhor na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Porque se o crente, meus irmãos, ele não espera a vinda do Senhor, se o crente vive essa vida preocupado apenas com as coisas daqui, e ele não olha para o céu, ele não espera a vinda do Senhor, ele não se recorda dessas palavras aqui registradas por Pedro, a tendência é que ele comece a viver uma vida desleixada, ele vai afrouxando espiritualmente falando, ele vai vivendo de qualquer jeito. E Pedro então recorda isso. E o próprio apóstolo Pedro, no que diz respeito a aguardar a vinda e aguardar da maneira correta, lá na primeira carta ele também já tinha dito. E ele diz lá, 1 Pedro 1,16, sede santos, ele diz, porque Deus é santo. Sem santidade, ninguém virá a Deus. Não é possível, meus irmãos, esperarmos a vinda do Senhor envolvidos em conflitos com irmãos. Não é impossível isso. Eu esperar a vida do Senhor brigando com pessoas, brigando com irmãos, cheio de raiz de amargura. Não é possível esperar a vinda do Senhor, mas dentro da minha casa, a contenda lá com a esposa, com o esposo, aquela briga, aquela confusão. Não é possível. Como esperar a vinda do Senhor se entre irmãos há essas coisas? É preciso perdoar. É preciso, ao contrário do que o pregador lá da igreja que eu entrei lá, ele disse que tem que erguer a cabeça. Não, é preciso se humilhar, é preciso pedir perdão, é preciso se humilhar, porque a própria palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados pelo próprio Deus. Se humilhe, peça perdão, perdoe as pessoas, ame o seu próximo, né? É preciso isso, queridos irmãos. O texto nos fala a respeito disso. Devemos nos empenhar para que, é claro, com a ajuda do Senhor, porque não é a nossa força, mas é o próprio Deus atuando em nós, por meio da palavra. A Bíblia diz que é dele o querer quanto o realizar, é ele que está agindo em nós. Então devemos nos empenhar com a ajuda do Senhor naquele dia ser encontrado sem mácula, irrepreensível. O que é isso, pastor? Ou seja, não há motivos para repreender. Não é que vamos ser perfeitos, não vamos ser perfeitos, mas não haverá motivos para sermos repreendidos, buscando, portanto, em tudo glorificar a Deus. Essa é a vida que devemos viver aqui, irmãos, enquanto aguardamos o Senhor. Quer comais, quer bebais, diz Paulo, ou façais qualquer outra coisa, ou seja, tudo na sua vida seja feito para a glória de Deus. Então tudo que nós fazemos no dia a dia, desde quando acordamos pela manhã até a hora que deitamos, nós devemos pensar, isso aí glorifica a Deus? Se eu fizer isso vai glorificar a Deus? Se eu deixar de fazer isso vai glorificar a Deus? Se eu for nesse lugar vai glorificar a Deus? Se eu continuar convivendo com essas pessoas, está glorificando a Deus isso? As minhas atitudes estão glorificando a Deus? Então, meus irmãos,
Nós devemos esperar a vinda do Senhor, buscando em tudo glorificar o seu nome e buscando não viver uma vida estagnada. Ao contrário, antes, versículo 18, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Nós devemos buscar crescimento, o crescimento. E, queridos irmãos, nós crescemos à medida que nós vamos conhecendo a Jesus Cristo. À medida que nós vamos conhecendo ao nosso Senhor, nós vamos crescendo. E não estou falando aqui de um crescimento teórico. Eu não estou falando assim de você crescer, você conhecer a respeito de alguém. Eu não estou dizendo assim, você precisa conhecer a respeito de Jesus, não é isso. Eu estou falando aqui de algo experimental. Eu estou falando de intimidade com Deus, de você conhecer verdadeiramente a Jesus. E nós conhecemos ao Senhor Jesus pela palavra dEle. Pela palavra Deus fala conosco, e pela oração nós falamos com Deus. E é isso, meus irmãos, que deve gerar um crescimento na nossa vida. É isso que deve gerar intimidade com Deus. E a Bíblia diz exatamente isso. A Bíblia diz que o justo, a vida do justo é como a luz da aurora. Provérbios capítulo 4, verso 18, nos diz isso. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, até tornar-se dia perfeito. Quem é esse justo? Você é justo? Quem é o justo? A Bíblia diz que não há um justo sequer. É claro, estamos falando aqui daqueles que foram justificados pelo Senhor. E a vida, portanto, desses crentes em Jesus, que foram justificados pelo Senhor, tem que ser como a luz, ao nascer do dia, que vai brilhando, até tornar-se como pastor? Até tornar-se parecido com o Filho de Deus. Porque esse é o propósito de Deus, né? Nós fomos, já citei isso, torno a repetir, fomos predestinados a nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus. À medida que nós vamos conhecendo ao Senhor Jesus, vamos nos tornando parecido com Ele. E é dessa forma, meus irmãos, que nós devemos esperá-lo. Espere Jesus dessa maneira. Crescimento, buscando conhecê-lo a cada dia, buscando crescimento a cada dia. A vida do cristão, meus irmãos, é sempre progresso. Há momentos que somos abalados pelas dificuldades, há momentos em que as provações vêm, sim, há momentos que nós sentimos um pouco desanimados, sim, mas a vida do cristão deve ser sempre um progresso. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando para isso, e nós devemos nos esforçar para isso, com a ajuda do Senhor. Meus irmãos, que não venhamos desanimar diante das provações, que não venhamos nos render às tentações da vida. Por quê, pastor? Porque o que está preparado para nós é muito melhor e é muito maior do que tudo que esse mundo pode nos oferecer. O que Deus tem preparado para a sua igreja é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que essa vida possa nos oferecer, queridos irmãos. Por isso, meus irmãos e irmãs, busquemos o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Busquemos Cristo na nossa vida. Essa seja a prioridade. É o Senhor Jesus na minha vida. É o viver o Cristo. É como Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque morrer é habitar com o Senhor. Que essa seja a nossa realidade, meus irmãos. E eu concluo aqui essa mensagem dizendo que a igreja, lembrando aqui, precisa sempre recordar das verdades fundamentais. Primeira verdade nós recordamos aqui nessa noite: o mundo passará. O mundo passará, esse mundo sofrerá a penalidade do juízo final. E por isso a nossa esperança não deve estar nesse mundo, nas coisas dessa vida, mas no retorno dele, no que ele tem preparado para nós. Segundo, que eu devo me empenhar para esse grande dia, esperar esse grande dia, para que ele me encontre em paz, sem mácula, irrepreensível, ou seja, vivendo uma vida santa.
buscando sempre crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É isso, meus irmãos. O Evangelho é simples. Vivamos essa vida aqui, amando uns aos outros, servindo os irmãos e esperando esse grande dia, que será um dia glorioso. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite com essa palavra. Que Deus encha o teu coração. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E mais uma vez na ceia, nós vamos lembrar das palavras do Senhor, que nós devemos fazer isso até que Ele venha.